as teorias monistas e os tipos de tridimensionalismo. É importante a gente falar um pouquinho sobre ela. Os tipos de tridimensionalistas do direito podem ser divididos em dois grupos de teorias tridimensionais, quais sejam o tridimensionalismo abstrato ou genérico e o tridimensionalismo específico. Existem determinadas formas de tridimensionalismo que privilegiam um ou outro aspecto, reduzindo o direito a uma dimensão ou só de fato, ou só de valor, ou só de norma. Por isso que a gente vai ter que entender bem direitinho. Isso é o que eles chamam dessas teorias reducionistas ou monistas, que busca explicar a realidade jurídica apenas em um dos elementos essenciais. Nós já vimos que a teoria tridimensional, ela se divide em fato, valor e norma. Então, quando ela é a monista ou reducionista, ela privilegia um desses aspectos mais do que o outro. Às vezes privilegia mais o fato do valor, mais o fato ou a norma. Então, nós temos a questão do que busca explicar o direito em uma perspectiva só do sociologismo jurídico. Tem outros teóricos que primam por explicar o direito só com base no normativismo, que é a lógica de Hans Kelsen do positivismo. E outras que primam, entendem que o direito ele é explicado apenas sob o aspecto do moralismo jurídico, que é a questão do valor. Então, a gente entende, e já foi também dito, que o sociologismo jurídico, ele considera o direito de uma forma dominante, quando não muitas vezes como se fosse exclusivo só pelo fato social. Ele nega a autonomia do direito, considerando o direito como um simples mecanismo de decisão alimentado pelos sociólogos, ou seja, eles defendem, eles dão uma ênfase ao sociologismo jurídico, dizendo que ele é mais importante do que o próprio direito. Miguel Reale, ele ensina que não é aceitável essa explicação monística sociológica. Por quê? Uma vez que esse exagero, ele usa mesmo a expressão, esse exagero, essa ênfase dada aos fatores sociais, ela não é responsável pela primazia da produção dos fenômenos políticos ou jurídicos. Ou seja, ele está dizendo, se eu for dar ênfase ao sociologismo jurídico, isso não vai me trazer garantias para uma aplicabilidade da lei. Então, eu não posso valorizar só o sociologismo jurídico, embora a gente já viu da teoria onde ele diz assim, que primeiro vem os fatos, a valorização e aí vai ficar consolidado a norma, mas não se pode dar a ênfase puramente ao sociologismo jurídico. O exemplo disso seria o fenômeno econômico, que apesar de ter uma influência direta na construção do direito e da política, é também por eles regulamentado. Então, Reale afirma que a vida jurídica, ela, como fenômeno cultural, está sempre permeada de fatores sociais. Mas, se der ênfase a um único aspecto, isso vai ensejar em erros, Então, ele não nega que a vida, ela é permeada de fenômeno cultural, de fenômenos sociais e desses fatores sociais que regem a nossa sociedade. Mas, se eu der ênfase único, exclusivamente, a esse sociologismo jurídico, que são esses fatos sociais, certamente eu vou ensejar em erros, Então, não vai ter uma integração, não vai ter uma aplicabilidade efetiva da lei. No Brasil, os grandes representantes do sociologismo jurídico, nós temos, segundo Miguel Reale, nós temos Tobias Barreto, Silvio Romero, Pedro Lessa e Pontes de Miranda. E aí tem aqueles que dão ênfase
ao normativismo, que é o normativismo lógico de Hans Kelsen, que por sua vez ele surgiu em uma conjuntura social lá na segunda metade do século XX, onde várias disciplinas queriam resgatar o direito para si. Não, o direito pertence à economia. Outro dizia, não, o direito pertence à psicologia. Vinha outro e dizia, não, o direito pertence à sociologia. Então, Kelsen, ele vem bem incisivo e propõe libertar o direito dessas outras ciências. Aí foi quando ele excluiu o direito, lembra quando a gente conversa e que a gente diz que é a teoria pura do direito, e Hans Kelsen diz, é teoria pura, porque ele diz, onde ele afirma que o direito não sofre influência das outras ciências. Então foi a forma que ele encontrou de positivar o direito. Então, porque outras ciências queriam dominá-lo. Isso é tudo segundo os estudos de Hans Kelsen, o que Reale afirma. E o que nós vimos também acerca do positivismo. Então, o que ocorre? Embora isso seja importante, a positivação da norma, mas aí a gente não pode excluir. Mas Hans Kelsen, a grande obra dele foi a teoria pura do direito. Miguel Reale, ele diz que essa teoria ela é travada. Ele diz que ela é abstrata e ele diz que ela nega a história. Porque, embora tenha esse grande reconhecimento de Hans Kelsen, não se pode negar que ela melhorou a natureza lógica da norma jurídica, ela teve influência, ela teve importância, porque por meio dela é como fez a hierarquia das normas, as leis foram promulgadas, mas ela, segundo Reale, ela é travada, ela é limitada, porque às vezes ela não vai atender à necessidade da sociedade, né? Então, percebe-se que o direito, ele é um instrumento escalonado de normas, né? Onde atribui sentido objetivo aos atos da vontade, que segundo Reale ele diz que fica no plano do dever ser, apoiando-se uma nas outras. Lembra quando diz assim, é algo escalonado, fato, valor e norma, né? Assim sendo, a ciência jurídica, segundo Reale, é uma ciência do dever ser. Sua natureza é puramente normativa. Isso que eu estou falando para vocês é a questão da teoria monista ou reducionista, onde dá ênfase ao direito apenas como norma, onde ele exclui os outros fatores, os outros aspectos. Mas vale ressaltar que na obra de Kelsen, ela tem essa grande importância, a questão do poder como elemento essencial no processo da criação do direito. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, da teoria de Reale, onde existe esse poder que ele se refere, é quem pode sancionar uma lei, que ela pode ser sob uma ótica do legislador ou até mesmo sobre a ótica dos costumes. Miguel Reale entende que com o passar dos anos, Kelsen, ele até abandona essa posição lógica e ele fica com uma visão até mais flexível, justamente por considerar o poder como elemento essencial à criação do direito, ou seja, por meio dos agentes competentes que regulamentam a lei e que têm poderes, eles estão investidos para poder sancionar a lei. Então, analisando cada vez mais essa ordem jurídica, haveria um conteúdo axiológico, ou seja, um conteúdo de valores a ser absorvido pelo lógico normativo. Para Reale, ele vale dizer que Hans Kelsen relativa todos os valores, considerando-os equivalentes a um tridimensionalismo implícito. Reale, ele diz que chega um tempo em que Kelsen relativiza essa lógica, essa razão. E aí Reale até traz para ele, dizendo assim, essa forma que Hans Kelsen passou a ver o direito
desse tridimensionalismo é um tridimensionalismo implícito, ou seja, Hans Kelsen nunca expôs isso, nunca ficou isso muito claro, mas diante dos estudos, Reale entende que seria um tridimensionalismo implícito. Ou seja, ao direito resta, como organizador social e coordenador de processos coercitivos, né, porque a lei ela tem um poder de coerção, de tornar respeitadas essas normas impostas pela a ideologia dominante. Então, o poder da lei é realmente dizer, a lei é dura, mas é a lei e ela tem que ser cumprida. Ou seja, ultimamente nós estamos passando por isso. Se a gente sai na rua, a gente tem que utilizar máscara. Se eu entro em qualquer repartição, tudo que a gente vê, acesso só com máscara, proibido entrar sem máscara. Então, é um poder de coerção, é o poder de, pode-se dizer, de mandar mesmo, né? De dizer, tem que fazer, né? Não de uma forma autoritária, mas primando, sempre eu gosto de lembrar vocês, pela ordem e pela pacificação social.